Bom dia! Hoje vamos falar sobre um tema urgente que afeta diretamente nosso futuro, a violência ambiental. Vamos explorar o impacto devastador dessa violência nos parques ecológicos, suas motivações e as ações necessárias para combatê-la. Para contextualizar, a violência é geralmente associada a agressões físicas ou psicológicas entre indivíduos. Segundo a filósofa Marilena Chauí, em seu livro sobre a violência, este fenômeno acontece quando alguém nega a liberdade e os propósitos de outra pessoa usando a força para impor sua vontade. Quando pensamos nisso no contexto do meio ambiente, podemos concluir que a violência ambiental é quando a natureza é destruída ou prejudicada de maneira proposital ou negligente. Isso inclui desmatamento, poluição e queimadas criminosas. Nos parques ecológicos, essa violência se torna ainda mais alarmante, pois afeta áreas protegidas que são um refúgio de biodiversidade. As motivações para esses crimes são variadas, incluindo interesses econômicos, como a expansão agrícola e imobiliária, mineração ilegal e até mesmo a caça e pesca predatórias. O lucro rápido e a falta de fiscalização eficaz incentivam essas práticas criminosas. As queimadas e desmatamento ameaçam espécies e desequilibram ecossistemas inteiros. Para falar mais sobre o assunto, chamamos o brigadista Leandro Naveca e a coordenadora-geral de Uso Público e Serviços Ambientais do ICMBio, Carla Guaitanelli. Bom dia, Carla. Você morou muito tempo em parques ecológicos com sua família. Vocês chegaram a presenciar algum tipo de violência ambiental? Bom dia. Sim, eu trabalhei, né, e moramos, né, muito tempo, tanto na Chapada dos Veadeiros, ou seja, no Cerrado, também como no bioma marinho costeiro em Fernando de Noronha, né? Assim como também na Amazônia, né? Isso no estado do Acre. Então, nós conseguimos conviver em diferentes biomas, que são diferentes abordagens em relação ao que a gente pode entender e visualizar de crimes, né, ambientais e tudo relacionado a esse tema de violência ambiental. Então, cada região tem uma característica diferente, então a gente tem uma abordagem diferente, como, por exemplo, no Cerrado a gente tem os principais crimes, tanto o desmatamento como a caça e o incêndio, né, que é bem frequente, principalmente nas fazendas que são próximas ao Parque Nacional. E já no ambiente marinho, né, pensando numa região de ilha oceânica, acho que o principal a gente considera em relação mesmo a essa questão da pesca, né, a degradação mesmo relacionada ao mar. E na Amazônia também acho que tem esse foco do desmatamento e da caça ilegal também. E em algumas regiões da Amazônia a gente tem esse destaque dos incêndios, grandes incêndios também. Então, vivendo, por exemplo, na Chapada dos Veadeiros, nós passamos por uma situação de 30 dias de incêndio florestal, né? Então, isso chegando, inclusive, muito próximo da nossa residência, né? Então, acaba que esses crimes, eles estavam no nosso dia a dia, né? Fazem parte da rotina, que vão além dessas pessoas que trabalham com a área ambiental, né? Então, quem vive na região convive, né, com a degradação ambiental e isso acaba, infelizmente, fazendo parte da nossa rotina. Qual o papel do ICMBio na proteção e preservação dos parques ecológicos no Brasil? Bem, nós vamos desde o início, né, do processo, que é a criação, né, desses parques ecológicos, né, dos parques nacionais, por exemplo. Então, quando a gente olha para o território brasileiro, então hoje 10% do território ele é preservado em o que a gente chama de unidade de conservação, né? Então, a gente identifica quais são essas áreas estratégicas para a conservação e a partir daí a gente faz tanto a criação como a gestão dessas áreas, né, e a prevenção a esses combates aos crimes ambientais como um todo, né? Então, esse é um pouquinho do nosso trabalho, tá, relacionado à unidade de conservação. Assim como também a pesquisa, o acesso a políticas públicas a povos e comunidades tradicionais, a visitação pública, e são tão diversas frentes que a gente tem nessas áreas que são especialmente protegidas. Quais são as principais estratégias do ICMBio para prevenir e combater a violência ambiental? As principais são sempre preventivas, esse é o nosso desafio diário. Então, quando a gente consegue prevenir, a gente consegue ter um melhor resultado para evitar esse impacto que a gente tem nos nossos ecossistemas, né? Então, nós temos um quantitativo de fiscais que ficam em operações de fiscalização em todo o território brasileiro.
E todo esse trabalho que a gente deve fazer também de manejar o fogo, né? Então a gente não apenas combate o fogo, mas também trabalha com o manejo, capacitando o entorno também e outros brigadistas, tanto contratados como voluntários, para esse tipo de prevenção. Então, o trabalho preventivo ele sempre é o mais efetivo, mas também, né, nós temos esse trabalho que ele é coercivo, já quando a gente identifica que está tendo algum crime ambiental. Então, nessas operações de fiscalização, onde a gente já identifica uma área com desmatamento ilegal, quando a gente já identifica um incêndio que ele é ilegal, então a gente entra nesse papel da coerção para que a gente consiga lá na frente a gente evitar que novos episódios desse possam acontecer. Muito bem. Qual a importância da educação ambiental e como promover a conscientização entre a população em geral? Vou colocar aqui um exemplo que eu acho que ele é bem interessante, didático, que é a parte do fogo, né? Então, como eu coloquei para vocês que a gente faz esse trabalho preventivo, então faz parte desse processo, né, de evitar, né, grandes incêndios, trabalhar com as comunidades e explicando, enfim, trabalhando com as melhores estratégias de queima. Então, se você trabalha com uma comunidade rural, ela tem já como prática, por exemplo, aqui no Cerrado, queimar, fazer roças e etc., utilizando o fogo. Então, dentro do nosso trabalho, isso inclui esse trabalho de sensibilização das comunidades, de como que ela inclui o fogo, né, como rotina daquela roça, mas para evitar grandes incêndios em áreas que ela já não esperava, que ela já não tem essa competência, que é o que a gente vê muito em todos os cenários aqui do Brasil, em todos os biomas, né? Então, o fogo descontrolado. Então, esse é um dos trabalhos que a gente faz, preventivo, né? E de sensibilização das comunidades, que é ajudá-las mesmo nesse processo dos incêndios. Assim também como em relação à venda, por exemplo, de animais, né? Silvestres também, que é uma prática que ela é proibida, mas que acaba, muita gente, por não saber, acaba fazendo, incentivando e vendendo esses animais, que é extremamente maléfico ao meio ambiente. Então, a gente tem que trabalhar desde a base, trabalhando nas escolas, com as crianças, né, com os jovens, até a gente conseguir alcançar esse público que é vizinho dessas áreas protegidas e que a gente consiga, aos poucos, ir trabalhando mais conjuntamente com eles, tá? Então, sem dúvida, cada pessoa que entende um pouquinho de como prevenir, né, esses crimes ambientais, minimizar impactos, né, frente principalmente a esse cenário que a gente está hoje de mudanças climáticas, que impacta todo mundo, e em especial as pessoas menos assistidas, né? Então, pessoas de menor classe social. Então, o que a gente puder fazer para conseguir contemplar esse público, sempre melhor. Certo. Muito obrigada pela sua participação. Obrigada. Bom dia, Leandro. Você pode nos explicar um pouco sobre a atividade dos brigadistas no combate à violência contra o meio ambiente, por favor? Bom dia. Então, os brigadistas, hoje tem vários tipos de brigadistas. Os prediais e tem os brigadistas que são os florestais, né, que são diretamente treinados para o combate de incêndios florestais. É uma especialidade deles. Eles trabalham tanto na prevenção como no combate aos incêndios florestais. Dentro da prevenção, desde a educação ambiental, ao trabalho às comunidades, ao entorno, às áreas agrícolas, mostrando como se deve usar o fogo de maneira correta. Também na parte de escolas, com as crianças, fazendo um trabalho de manutenção lá, de conscientização, explicando a importância, o uso do fogo, entendendo também que o fogo é algo que perpassa o uso dele de forma geral, tanto na agricultura como queima de lixo, algumas atividades que são comum já do ser humano. Então, os brigadistas tendo esse entendimento, e a maioria dos brigadistas nossos hoje, do ICMBio e de outros, eles fazem parte da comunidade. Então, eles têm um perfil de entender já o que acontece nessas localidades, e eles conseguem ter uma aceitação maior junto às próprias pessoas a qual eles fazem parte.
Então, eles trabalham no combate e construção de aceros negros, que são linhas defensivas para que na época dos incêndios que venham, o incêndio florestal ele não passe para áreas mais sensíveis e aumente a possibilidade do combate e a extinção deste incêndio. Também na parte de plantio, restauração de áreas que antes foram degradadas, que sofreram uma agressão mais severa dos incêndios. Então, tem vários projetos que eles se enquadram. Muito bem. Quais as consequências que os moradores de regiões afetadas por essa violência ambiental costumam enfrentar no dia a dia? Então, essa parte depende muito da região. Um exemplo que eu vou dar aqui a vocês é da Chapada dos Veadeiros, no município de Alto Paraíso, de Goiás. Eles têm um perfil mais do turismo. Então, quando acontece a temporada de incêndios, que o cerrado ele é uma fitofisionomia que, teoricamente, ele é mais susceptível a esses danos do incêndio, apesar de muitos dizerem que é mais adaptado e tudo, tem uma maior resiliência. E o cerrado realmente possui essa. Só que os incêndios florestais já são algo que acontecem fora de época, em épocas que realmente com uma severidade muito maior. Com essas questões da mudança climática, que essa severidade vem aumentando cada vez mais. E esses incêndios, eles vêm acontecendo com maior força. Então, o que acontece com essas comunidades, principalmente do turismo, é a falta do turista. Então, o turista deixa de ir naquelas localidades e isso tem uma perda econômica considerável. Já para as populações mais tradicionais, que vivem da agricultura, isso também tem um efeito muito forte. Também tem um efeito na parte da saúde, fumaças, foligem. Isso acontece um maior índice de doenças ou respiratórias nesse período. Então, é algo extremamente prejudicial para a fauna, flora e para o ecossistema em geral, da perda da biodiversidade e para a questão econômica também. Então, todos sofrem com esses incêndios. Certo. Tem algum incêndio que marcou mais a sua experiência no combate ao fogo? Eu tive a oportunidade de participar de vários. Né? Se eu fosse colocar hoje numa lista, o Pantanal foi dos incêndios que nós acompanhamos, que teve maior repercussão e um nível de... Eu, como biólogo hoje, que me marcou mais, por conta dos animais que sofreram, não tiveram oportunidade de conseguir fugir, porque no incêndio natural, ele tem um padrão. Então, no geral, os animais conseguem, eles correm de maneira mais lenta e os animais conseguem fugir. Nesse do Pantanal, no último incêndio que teve no Pantanal, já foi uma coisa muito atípica. Então, muitas pessoas, com medo do incêndio adentrar sua propriedade, colocaram fogo, uma prática que chama de contrafogo. Então, tiveram fogos de várias direções, encurralando os animais de uma forma que não tiveram oportunidade de fugir. Além da severidade, do clima, como estava, a seca exacerbada, a altura, a velocidade do fogo. Então, muitos animais que conseguiriam fugir de um incêndio natural não tiveram essa oportunidade. Então, onças, foi divulgado na mídia várias imagens de onças que se queimaram as patas, outras que não puderam, que tiveram teve a oportunidade de voltar, ser reintroduzida, mas grande parte não, e além das inúmeras quantidades de animais que morreram sem condições, sem direito, sem conseguirem fugir desses incêndios. Então, esse teve uma repercussão muito grande, um sofrimento que a gente via das pessoas, vendo aquela quantidade de animais mortos nessa região. E a dificuldade também, porque o terreno não ajuda no combate, as estradas, os locais de acesso, a distância entre os focos de incêndio. Então, tudo isso
mostrou que foi um incêndio dos que mais desafiaram as nossas equipes. E quais seriam as recomendações para a população ao identificarem essas ditas violências e principalmente os incêndios? Principalmente respeitar as recomendações das autoridades. Na região, no geral, onde acontecem os incêndios, esses grandes incêndios, já existe uma mobilização do poder público e buscar informações referente a isso. Existe um fogo que é muito inocente, um incêndio que é muito colocado como inocente, que é esse fundo de quintal, da folhagem, da varredura do quintal, onde as pessoas colocam fogo nas épocas mais quentes e secas do ano, que é um costume normal. Então, muitas vezes, um vento ali passando naquela situação, ele acaba perdendo o controle, tomando a vegetação e aquilo ali se tornando um incêndio de grandes proporções. Então, evitar esses incêndios nos horários colocar fogo em coisas nos horários mais quentes do dia, buscar o aceramento da onde for colocar, que é uma prática de limpeza ao redor da onde você está colocando fogo, para evitar que aquele fogo se torne algo indesejado. Então, são uma das práticas que a gente considera muito benéficas ao nosso trabalho. Então, se as pessoas tiverem essa consciência que aquilo ali que está sendo colocado de uma forma inofensiva pode se tornar algo sem precedentes, é importante para a gente. Certo, muito obrigada pela sua participação. A prática da violência ambiental se consolidou ao longo dos anos por meio do garimpo ilegal, do desmatamento, da caça furtiva de animais silvestres, domésticos e domesticados, entre outras criminalidades. Os gráficos evidenciam a crescente onda do desmatamento nas regiões do Pantanal e da Floresta Amazônica nos anos de 2016 a 2021. Além disso, na região do Pantanal apresenta cada ano, nos meses de junho a outubro, um aumento no número de queimadas, que em sua maioria são causadas pelo ser humano, o que está de acordo com o crime, segundo a Lei 9.605, e tem a penalidade de 6 meses a 1 ano de reclusão. Além do fato de que dos anos de 2016 a 2021 houve um acréscimo da área desmatada das unidades de conservação monitoradas pelo PRODES e também um acréscimo do desmatamento da Amazônia Legal entre os anos 2014 a 2021. O Pantanal também apresenta como o estado que mais tem concentração de desmatamento do Pantanal o Mato Grosso do Sul, que teve o crescimento da sua área desmatada desde 2018 até 2021, quando começou a regredir o desmatamento. Para controlar as queimadas e preservar nossos biomas são necessárias iniciativas de plantio, projetos de conservação e a fiscalização rigorosa. Ações coletivas e políticas públicas eficazes podem reverter a destruição e garantir um futuro sustentável para a região. Muitas vezes as leis ambientais são inadequadas ou mal aplicadas. Devido a isso, a legislação precisa ser fortalecida para garantir punições severas e eficazes para crimes ambientais. Para aqueles que tiverem interesse em saber mais a respeito, recomendamos o livro Crimes contra o Meio Ambiente, Responsabilidade e Sanção Penal, no qual a autora discute esse assunto mais profundamente. A violência ambiental é uma ameaça que exige ação imediata, por isso é essencial entender que a proteção ambiental não é apenas uma questão governamental, mas uma responsabilidade coletiva. Por isso, denuncie crimes ambientais e participe de ações comunitárias de preservação. Por fim, agradecemos a todos os especialistas que contribuíram para essa reportagem e muito obrigada pela sua atenção. Bom dia!